As décadas de 50 e 60 foram anos de ouro do futebol brasileiro. Ganhamos 3 Copas do Mundo no intervalo de 12 anos, entre 58 e 70. Depois da Copa de 70, só voltamos a ganhar o Mundial em 94. Nós ficamos 24 anos na fila. Foi na Copa de 74 que 2 seleções europeias se destacaram, a alemã e a holandesa, apresentando uma forma de jogar coletiva diferenciada com uma tática e movimentação que até então não tinha sido vista. Enquanto isso, os outros países europeus utilizavam o chamado futebol força, estilo que dominou o continente até o final dos anos 90. O futebol das 2 seleções, tanto da alemã quanto da holandesa, ganhou o apelido de futebol total, e a partir de então, esse modelo de jogo passou a ser associado ao futebol moderno. Mas como que é esse estilo de jogo? É uma maneira coletiva de organização na qual os atletas eles se movimentam intensamente e marcam e atacam com vigor. Foi o resgate desse estilo de jogo a partir dos anos 2000 que permitiu com que os times europeus ganhassem o destaque e relevância que têm hoje. Eles demoraram mais de 30 anos para poder dominar essa técnica, quando só então começaram a ganhar de vez a hegemonia mundial. E durante os últimos 20 anos, esse estilo de jogo foi aprimorado, consolidando os clubes europeus como os melhores do mundo. A movimentação intensa, a pressão dos jogadores, o domínio de campo, atributos que vêm da coletividade, viraram os 3 principais elementos de jogo dos times da Alemanha, Espanha, Inglaterra e outros países da Europa. Veja que o jogador Zé Roberto falou sobre a sua primeira impressão de futebol europeu. No meu primeiro treino, dominei a bola para ir girando e já me levantaram. Eu falei, nossa, como o futebol aqui é rápido, porque lá é 220 e eu estava a 60, 70 por hora. No jogo, parecia que eu estava em outro planeta. A realidade era totalmente diferente e eu percebi que a mentalidade que eu saí do Brasil, eu nunca iria jogar na Espanha. Também o Rafinha falou assim sobre o estilo do jogo dos europeus. São poucos jogadores que chegam aqui e alcançam a velocidade daqui. Essa é a verdade. A velocidade é o fator principal. Já faz 8 anos que eu estou aqui no Bayern de Munique. Nós somos treinados para dar 2 toques na bola. O terceiro toque é emergência. Domina, toca, todos os dias nós somos treinados para isso. É repetição, o jogo fica muito mais rápido. Já o jogador Lucas Moura falou outro pilar desse estilo de jogo, que é a coletividade. Veja o que ele falou. A principal mudança que eu vejo é o coletivo, trabalho em equipe, é uma engrenagem. Se esse aqui saiu daqui, o outro tem que fechar. São 11 jogadores que sabem o que vão fazer dentro de campo e dependendo da movimentação de um jogador, os outros têm que fazer a movimentação tal. Eu acho que é o coletivo, e é aí que entra a função do treinador de fazer esse coletivo funcionar taticamente. E complementou. E você tem os outros pontos que são treináveis, que é o físico, o cara tem pulmão, que aguenta, aquele que tem força. Fechando com a seguinte conclusão. Quando você chega lá fora, você passa a entender que o coletivo é muito importante. Quando eu me encaixar nesse coletivo aqui, se eu souber a minha função direitinho, se eu tiver uma disciplina tática boa, é isso que vai fazer toda a diferença. Essa diferença entre o futebol europeu e o brasileiro ficou comprovada em um estudo recente do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte, o CIES, que estudou 26 ligas ao redor do mundo para saber a distância média do jogador em sprint, ou seja, em alta velocidade. Nesse relatório, comprovou-se que a distância percorrida no campo, no geral, não só em alta velocidade, no campeonato espanhol, suíço, holandês, etc., é de em média 103 km. E o Brasil está em penúltimo lugar. Os jogadores brasileiros, em média, percorrem menos quilômetros, ou seja, preenchem menos o campo. No Brasil, os jogadores também correm menos em alta velocidade. Isso indica que no Brasil os jogos são mais lentos, com menos campo preenchido, há mais distância entre os jogadores e com isso temos mais erros de passe. Geralmente os times brasileiros eles percorrem menos 9 km por jogo em comparação aos times europeus. Colocando na soma de um campeonato, a diferença de corrida em campo entre um time brasileiro e um time europeu é enorme. Na Libertadores, por exemplo, a média de corrida em campo é de 96 km por jogo. A distância percorrida não é um número que indica o nível do time ou da liga diretamente. Só que os jogadores da Europa acabam correndo e cobrindo muito mais campo do que os jogadores da América do Sul, refletindo em um estilo de jogo muito mais rápido e mais intenso. Isso nos mostra que nós estamos longe de ter o mesmo estilo dos jogos dos europeus. Mas nem tudo está perdido. E os números recentes do futebol brasileiro nos mostram que nós estamos correndo contra o tempo. Os times brasileiros estão agora começando a seguir o mesmo caminho dos times europeus, mas com uma grande vantagem. Todo o conhecimento já acumulado, as facilidades da tecnologia e o elemento mais importante, os dados já estão prontos. Não teremos que esperar outros 30 anos para dominarmos um estilo de jogo, isso já está acontecendo.
e em breve veremos todos os seus resultados. A nova era de ouro do futebol brasileiro está no seu início e um dos times pioneiros desse movimento está sendo o Flamengo, que em 2019 vem quebrando recordes e escrevendo uma nova história no futebol brasileiro. Com o trabalho do técnico Jorge Jesus, só em 2019 o clube realizou uma campanha inédita e histórica no Campeonato Brasileiro, além da conquista da Libertadores após 38 anos de jejum. Em 2020, o time do Flamengo finalizou o ano com 4 taças: a Supercopa do Brasil, a Taça Guanabara, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Carioca. Veja aqui uma análise que a TNT Sport fez do estilo de jogo do técnico Jorge Jesus no Flamengo. Outra diferença bastante perceptível entre o Flamengo e os outros times brasileiros na temporada passada era a intensidade. O time carioca estava quase sempre com marcação alta, com intensidade forte, mordendo o adversário até recuperar a bola. Era raro ver o time tocando passes laterais para deixar o jogo morno. Era intensidade, velocidade, jogo vertical em direção ao gol praticamente o tempo todo. Nas palavras do próprio Jorge Jesus, o que tentamos passar quando estivemos no Flamengo é que a equipe precisava jogar mais ligada, mais próxima e compacta. Isso fez com que o nosso jogo ficasse mais rápido. Aqui na Europa, os jogadores notam que há menos tempo e espaço para pensar. No Brasil tem mais espaço, mas isso aí está acabando, está mudando com o tempo. E mesmo com a saída do técnico português do clube, o seu legado no Flamengo continuou. O Flamengo se manteve imparável, agora com o técnico Dorival, superando os números da campanha anterior. Veja como o Dorival deixa claro a sua aproximação tática com o estilo de jogo que domina a Europa. Abre aspas. Não é um sistema engessado em que você só ataca no 4-3-3. Tem jogadores de mobilidade, de aproximação e movimentação. Não posso fazer com que os jogadores fiquem estáticos. A obrigação do treinador é fazer com que o time chegue ao último terço do campo e a partir daí é com eles, na genialidade, numa tabela, nas triangulações, fecha aspas. Está claro então que a velocidade, a coletividade e a pressão são os elementos principais desse futebol moderno e que estão fazendo diferença no futebol brasileiro atual. Mas como garantir que esses elementos eles sejam bem trabalhados na tática de um time? Para que os jogadores tenham velocidade e aceleração, é preciso garantir que eles alcancem uma alta performance. Já a coletividade, que é representada pelo domínio de campo e a pressão para o roubo da bola, são garantidas através de uma boa leitura de jogo e do conhecimento dos adversários. São esses os compromissos do treinador moderno. E é nesse ponto que entra o uso dos dados que está mudando para sempre o mundo do futebol. Para garantir o alcance da alta performance e as prevenções de lesões nos jogadores, os clubes utilizam chamados dados físicos, que vem dentre outras fontes do sistema de GPS utilizado pelos jogadores em seus treinos. Mas esse não será o tema central desse vídeo de hoje, que eu vou falar mais detalhes sobre esse tema no próximo vídeo aqui no canal. E para você não ficar de fora desses novos estudos sobre análise de futebol, performance de jogadores, prevenção de lesões, convido você a acompanhar o canal se inscrevendo agora mesmo e acionando as notificações aqui no sininho embaixo desse vídeo. No vídeo de hoje nós vamos focar em outros dois tipos de dados, aqueles utilizados para definição estratégica do time, chamados dados de eventos e os dados de rastreamento. Esses dados são responsáveis por garantir que os jogadores conquistem o domínio de campo, atuem com pressão sobre o time adversário e aumentem as suas chances de fazer um gol, a métrica já tão conhecida chamada Expected Goal. Os dados de eventos são as informações sobre o jogo anotadas manualmente. A equipe técnica de um time assiste as jogadas pela gravação do jogo e anota majoritariamente os eventos com a bola, os passes, os chutes, as defesas, os gols. Com esse tipo de dado, a equipe técnica registra onde o evento aconteceu no campo, ou seja, a localização do jogador que fez e recebeu o passe, e o momento do jogo que o evento aconteceu. E geralmente não se inclui as informações dos jogadores que não interagiram com a bola naquela jogada. Só nesse tipo de análise já se consegue entre 2 a 3 mil pontos de dados em apenas um único jogo. São com os dados de eventos que se consegue identificar também as habilidades individuais de cada jogador e assim definir o seu melhor posicionamento em campo. Já os dados de rastreamento são coletados automaticamente por sistemas ópticos, ou seja, aquelas câmeras que são posicionadas em campo, que são utilizadas também no famoso VAR. Essas câmeras elas rastreiam todos os objetos que se movimentam no campo. O juiz, os assistentes, a bola, os jogadores e dão uma visão geral do contexto do jogo, possibilitando uma análise não só das jogadas com a bola, mas de todos os movimentos no campo. Um jogo comum possui cerca de 3 milhões de dados rastreados. Com isso, você tem uma ideia da quantidade enorme de dados que existe hoje no futebol. Esse tipo de rastreamento ele apresenta a posição dos jogadores e da bola em 2D
Esses dados são utilizados para as definições táticas do jogo, já que é muito importante entender não só o que o time está fazendo com a bola, mas também sem a bola. E para isso, esses dados de rastreamento são muito úteis. Com os dados de rastreamento, é possível ter uma medição contínua de onde cada jogador está no campo em cada momento do jogo. Esses dados informam onde os jogadores estão correndo em campo, as suas velocidades, as suas acelerações e também outros parâmetros físicos. E é aqui que entra o trabalho de um cientista de dados, a construção de ferramentas que permitam extrair as informações chaves desse tipo de dado de rastreamento. Uma das ferramentas mais utilizadas pelos times europeus é o chamado Pitch Control, um modelo de machine learning aplicado sobre a imagem em 2D que foi gerada pelos dados rastreados e que mostra, considerando a velocidade e aceleração dos jogadores em campo, a área que cada time está dominando o campo e que tem a maior probabilidade de obter a posse de bola em uma determinada jogada. Esse modelo de machine learning foi desenvolvido pela equipe de dados do time do Barcelona e hoje domina as análises dos principais times europeus, inclusive o Liverpool, que virou um dos cases mais famosos de aplicação de ciência de dados no futebol. Dá uma olhada como esse modelo de análise funciona. Essa ferramenta nos dá a ideia do espaço de campo que um jogador está ganhando enquanto a bola está rolando. Vejam que as setas indicam a velocidade dos jogadores e as partes coloridas indicam o nível de controle de campo de cada time. Com a expansão do domínio de campo, o time consegue aumentar a sua probabilidade de fazer um gol. Na jogada, então, analisada através dessa ferramenta, é possível identificar quando o jogador domina uma parte do campo, tornando o passe possível para mais perto da área de pênalti, aumentando assim a sua probabilidade de marcar um gol. São ferramentas como essa que criam a oportunidade de se quantificar o valor das ações de um jogador que não está com a posse da bola no momento da jogada. Enquanto os dados de evento focam nas jogadas com a bola, os dados de rastreamento nos dão a possibilidade de fazer uma melhor análise tática de todo o time em campo. E combinando os dados de evento com os dados rastreados, é possível ter uma perspectiva muito rica do que se desenvolveu na jogada. Entende por que agora os times brasileiros têm vantagens? Todas as ferramentas e os bilhões ou trilhões de dados rastreados já existem. Toda a inteligência sobre esses dados já foi e está sendo desenvolvida não só pelos clubes europeus, mas também por empresas especializadas. E os times brasileiros, então, não precisam esperar mais 30 anos para dominar um estilo de jogo e muito menos esperar 20 anos para dominar por completo essas jogadas. Já está tudo pronto. O que está acontecendo com o Flamengo pode ser replicado em todos os outros clubes de futebol do nosso país, permitindo com que o futebol brasileiro reviva a Era de Ouro, voltando a ocupar o seu devido lugar de destaque na esfera mundial. E você pode ser um propulsor dessa jogada, não só como um torcedor pressionando e incentivando essa decisão pelo seu time, mas também como um profissional de dados atuando diretamente na reconstrução do futebol brasileiro. Ainda estamos correndo quanto tempo, ainda tem muito para os clubes brasileiros fazerem, mas a nossa retomada para os tempos áureos já começou. E está em nossas mãos como brasileiro fazer essa visão acontecer.